Sejam muito bem-vindas ao MPcast Mulheres Posicionadas. E hoje nós vamos falar de um pilar muito importante, que é o pilar emocional. Nós vamos mergulhar, navegar pelas emoções. Saber por que as emoções são os capitães da nossa vida e que elas nos guiam sem a gente nem perceber, a gente obedece às emoções. E eu tô num lugar muito especial, com uma pessoa muito especial, que é a Laila, que eu vou deixar que ela se apresente, é uma treinadora da Febracis, que teve um importante papel no início da minha jornada. E vamos lá passar sobre as emoções, por que esse pilar emocional ele é tão importante, que nós precisamos ser fortes e resilientes nesse pilar. Quem é a Laila? Fala para essas mulheres lindas que estão te ouvindo, Laila. Bom, Carla, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, pela confiança, pela oportunidade. Eu desejo que seja um tempo promissor aqui, que a gente possa falar muito desse assunto, que eu acredito que ele permeia todos os outros, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, todas as outras nossas demandas, elas passam pelo emocional. Viver esse pilar, entender sobre ele, despertar a respeito dele, vai impactar em toda a nossa trajetória. Eu sou Laila Ribeiro, mãe do Benício, do Ravi, eu sou esposa do Sérgio, eu sou treinadora, Master Coach da Febracis Belo Horizonte. Acredito muito que é possível nós vivermos uma vida de realização pessoal, profissional, com leveza. E é isso que eu carrego na minha jornada. Então, eu trabalho muito com mulheres, desenvolvendo esse lugar de encontro com a essência delas, com quem elas realmente são, despertando o propósito na vida e podendo perseguir esse lugar com leveza, com autenticidade, com verdade e alcançar uma vida verdadeiramente plena, realizada. Sensacional. Amo fazer isso. Eu que te agradeço e eu tenho certeza que será um momento muito especial. Laila, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua jornada, assim, e essa congruência com esse pilar emocional. Quando eu cheguei nessa busca, né, do autoconhecimento, foi interessante que eu comento que quando eu comecei, eu vim por uma busca de performance, de crescimento, de realização profissional. Mas eu me redescobri nessa jornada. Então eu estava vivendo uma fase da minha vida profissional de crescimento e eu tinha metas muito ousadas e tudo que eu tinha em mãos ali, que eu tinha conhecimento, que eu tinha acesso, eu já estava fazendo. Eu sempre fui uma pessoa dedicada. Quando eu me interesso, quando eu quero fazer, eu sou uma pessoa muito dedicada ao que eu faço e eu estava acreditando que eu estava fazendo tudo que eu podia com o que eu sabia. E não estava ainda alcançando os objetivos que eu tinha. E aí eu ouvi falar do método CIS, sem entender muito bem do que se tratava. Eu só tive a notícia de que depois do método CIS você conquista muitas coisas, você realiza seus sonhos. Falei, gente, é lá nesse lugar que eu tenho que ir, né? E fui pro método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Isso lá em 2017, eu nem sabia que era inteligência emocional. Mas fui buscar resultados, né? Entender como chegar nos resultados que eu buscava. Chegando lá, eu fui entender que os resultados, eles passavam pela minha auto-performance. Então, eu fui buscar alta performance. Mas eu comecei a compreender que a minha alta performance, ela dependia da minha auto-performance. Porque eu não queria só ter um grande resultado, mas eu queria poder fazer isso respeitando os meus valores, sim, respeitando o meu tempo, tendo uma vida que fizesse sentido, né? E então lá eu realmente saí do método CIS com autorresponsabilidade injetada na veia lá e eu bati todas as metas que eu tinha. Eu lembro que eu estava no auge dos meus 29 anos, sim, e eu alcancei todos os resultados que eu queria. Em 3 meses eu conquistei resultados que eu buscava há 5 anos no meu trabalho. E aí foi incrível, eu realmente tive muitas conquistas. Só que depois dessas conquistas eu comecei a entrar em um lugar de insatisfação crônica. Eu olhava para minha vida assim, parecia que estava tudo perfeito. Eu estava ganhando o dinheiro que eu queria, eu tinha um casamento que eu queria, eu estava morando numa casa confortável, uma qualidade de vida confortável, perto dos meus pais. Eu estava na minha melhor performance física, estava me sentindo importante, tinha ganhado prêmios no meu trabalho. Então
a minha cidade inteira reconhecia, valorizava. E eu comecei a me deparar com um vazio. E eu olhava para tudo aquilo e eu ficava assim, gente, meu Deus, eu não quero ser ingrata, mas não tá legal, tá faltando alguma coisa. E eu não sabia o que era que tava faltando. Tipo, era o financeiro? Não era. Era o profissional? Não era. Eu tava na minha melhor fase. E eu comecei numa angústia, assim, uma busca espiritual, assim, meu Deus, me mostra o que tá acontecendo. E eu não conseguia entender. E nesse momento, quando eu saí do Método CIS, beleza, alcancei os resultados, foi muito rápido, e começou esse conflito interno. Mas eu tinha começado a jornada na Febracis, dos outros cursos, né? Fui fazer formação em coach. E aí, que nessa jornada, eu comecei a me aprofundar nas emoções, né? Porque eu falo que o Método CIS, ele traz uma grande consciência, ele traz um boom de consciência, ele desperta a gente para muitas coisas. Mas é na jornada que a gente vai se aprofundando, que a gente vai se conhecendo de forma mais profunda, vai consolidando o novo aprendizado. E nessa jornada eu comecei a entender que eu tinha tudo que eu queria naquela época, né? Nos meus sonhos daquela época eu tinha alcançado, mas faltava o principal, que era eu mesma. Então, naquele momento, eu comecei a entender que faltava a minha identidade. Sim. Eu não sabia de fato quem era a Laila. Eu não conseguia descrever. Eu lembro que nessa fase que eu comecei a entrar em conflito, eu fui na psicóloga. Foi a primeira vez que eu fui numa psicóloga. E aí eu lembro que uma das primeiras perguntas que ela me fez é: quem é a Laila? E eu lembro da minha resposta. Eu devolvi com outra pergunta. Eu falei: quem é a Laila que eu penso que eu sou? Quem é a Laila que as pessoas pensam que eu sou? Ou quem é a Laila de verdade? E ela olhou e falou: uai, tem 3. E naquela hora eu vi que eu realmente estava em conflito com a minha identidade. Eu falei: gente, eu não sei responder isso. Porque eu percebia que as pessoas me viam de uma forma, eu tinha tido muitas conquistas, então as pessoas, elas me olhavam com admiração, as pessoas falavam: gente, Laila, eu queria ter sua disciplina, queria ter seu foco, queria ter a sua determinação. Nossa, Laila, você fala muito bem, você comunica muito bem. E por dentro, eu me achava completamente indisciplinada, fraca, não boa o suficiente, não competente o suficiente. Eu achava que nada daquilo que eu tinha conquistado era mérito meu, era porque eu tinha pessoas que me ajudavam. Era como se eu estivesse vivendo uma síndrome do impostor, né? Sim, uma autossabotagem incrível. E aí começou a vir a autossabotagem. Quando eu comecei a ter esse conflito, comecei a viver esse processo de autossabotagem, que era o quê? Desconstruir tudo aquilo que eu tinha conquistado. De forma inconsciente, lógico. A gente não decide, vou destruir o que eu conquistei, não. Mas eu comecei a desconectar das coisas que eu tinha construído. E ali eu fiquei muito aflita, mas como eu estava na jornada, e aí logo que eu me deparei com esses questionamentos, eu entendi que eu precisava de ajuda. E foi quando eu comecei meu primeiro processo de coaching individual, e foi assim, libertador, totalmente, né? Libertador, transformador para mim. Na época eu tinha começado em paralelo essa terapia, que ficou 3 meses de terapia e ela me liberou. Porque eu estava em paralelo com o coach, então o entendimento foi muito rápido. Então ali eu percebi, né, esse lugar, o quanto que as emoções, elas são fundamentais e cruciais na nossa jornada como ser humano, na nossa busca profissional, na nossa realização da maternidade, no nosso relacionamento com o casamento, performance da minha saúde. Tudo passa pelas minhas emoções. Na verdade, quando você fala que estava em busca de auto-performance, isso acontece muito, aconteceu comigo também. Quando eu iniciei a jornada, eu jamais vim para cá em busca de tratar minhas emoções, de entender minhas emoções. E quando eu cheguei aqui, eu pensei assim: gente, não, tá tudo bem comigo emocionalmente, eu tô aqui em busca de auto-performance mesmo. E aí, de repente, eu me vi assim: eu preciso tratar as emoções. Porque o que acontece? O que eu vejo muito entre as mulheres é esse pico e vale o tempo inteiro. Principalmente por você não se conhecer. Você não entender realmente das suas emoções. Então você age muito
pelo impulso, por motivação. Então, no dia que você está motivada, você vai lá e é muito produtiva, é a pessoa mais realizada do mundo, mas o dia que você não está motivada, você não faz. O mais importante também é a gente saber ali, por que eu estou triste? Por que eu estou cansada? Por que eu estou triste? Por que eu fico alegre? Né? Isso a gente vai falar um pouco aqui das estratégias, eu quero sua ajuda para trazer isso para as mulheres, mas é um pouco do que acontece com as mulheres, né? Assim, o maior erro para mim é não ter conhecimento realmente das emoções e você vai deixando a vida se levar, né? Exatamente, a gente vai só respondendo, né? Reagindo à vida e não agindo ativamente na nossa vida. E aí é um perigo, porque a gente entra no piloto automático sem perceber e a gente vive uma vida de piloto automático sem nos dar conta disso, achando que a gente está vivendo a vida que Deus me fez para ter. Dependendo de pessoas para que eu fique alegre, dependendo de conquistas para que eu seja feliz, né, Laila? Isso acontece muito com as mulheres. Muito. É quase unanimidade, né? É raro as que não estão nesse lugar, que têm esse nível de consciência, né? Porque às vezes até as pessoas que já começam a despertar um pouco da consciência, é muito fácil a gente cair nesse lugar do automático, da inconsciência, nos perdermos nas distrações diárias. Porque para viver esse lugar de consciência, isso é um exercício diário. Diário, com certeza. Diário. Não é porque eu fiz um curso de inteligência emocional, não é porque eu fiz li vários livros de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, que agora eu sou consciente, eu não caio mais na armadilha do automatismo. Não, é todo dia. E na verdade, assim, o que é essa inteligência emocional que a gente fala tanto, né? Nada mais é do que a mulher ali colocar a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa, tirando o meu melhor e o melhor de quem está em volta. Falar isso é muito fácil, né, Laila? Mas eu queria que você desse, assim, 3 ações práticas e estratégicas para a mulher que fala assim, nossa, eu não tenho nada disso, e ainda fala assim, eu sou desequilibrada, que a gente sabe que não tem esse desequilíbrio emocional, né? Todas as emoções, elas são importantes, todas as emoções são fundamentais, ter medo é importante, ter raiva é importante, mas elas precisam ser equilibradas, né? E eu preciso entender sobre elas para que eu possa usar de forma estratégica. Sim. Se você fosse colocar, assim, 3 ações práticas para que a gente pudesse administrar, para quem fala assim, eu não tenho inteligência emocional nenhuma, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Bom, se ela sabe que ela não tem inteligência emocional nenhuma, já é um bom começo, né? Porque a maioria das pessoas acham que tem inteligência emocional e não tem. Mas é isso, né? Entender que inteligência emocional é eu saber gerir as minhas emoções e usá-las no momento certo, na intensidade certa, para os resultados, né? Para tirar o melhor de mim do outro. Para eu fazer isso, a primeira coisa que eu preciso é reconhecer as minhas emoções, os meus sentimentos. Às vezes as pessoas que elas estão muito no automático, as pessoas que não têm essa consciência, elas têm dificuldade até de reconhecer o que elas estão sentindo. Você vê a pessoa tá irritada, a pessoa tá impaciente, a pessoa tá nervosa, e aí você para e pergunta, mas o que você está sentindo? Qual que é a sensação que essa situação te traz? Não sei, tô nervosa, eu não tô com paciência, não quero ouvir. Né? Mas qual que é o sentimento que está envolvido nessa impaciência toda, né? Nesse comportamento impaciente, nesse comportamento irritado? Não é difícil as pessoas não terem essa percepção, né? E elas pararem e falarem assim, não, eu tô com raiva. Mas o que te deixou com raiva? Não sei. Você tá com raiva por quê? Porque entornou o papel no chão? Só pegar, pronto, acabou, calma. Ela, não, mas não é só por isso não, porque isso acontece toda hora. E aí ela vai buscar justificativas para se manter naquela emoção, porque na verdade ela não sabe o que de fato deixou ela com raiva. Então acontece muito das pessoas o quê? Elas ficarem engatilhadas muito fácil. Então, por exemplo, a pessoa no trânsito deu uma fechada nela ali. Suave. Se a pessoa ela já tá com um sentimento ruim, que ela já vem carregando desde lá de casa, e a pessoa dá uma buzinada na orelha dela, ela já começa a gritar, tipo, stop.
começa a vomitar lá no trânsito por causa que alguém buzinou na orelha dela. E aí você olha e fala assim, gente, mas isso não está proporcional à reatividade dela ao evento. E aí quando você começa, aí se você for perguntar para a pessoa que ela não tem consciência, você pergunta para ela, mas o que aconteceu? O cara idiota veio me buzinando aqui, não sabe, ele que estava errado, vai achar que é aquilo ali que deixou e que ela é nervosa mesmo. Sim, sim. Mas não, a verdade é que o que aconteceu antes que já estava ativado nela aquela raiva? O que aconteceu? Às vezes ela teve uma briga com o marido antes de sair de casa, às vezes ela, né, esqueceu algo importante do projeto que ela tinha para fazer e entregar hoje no trabalho, então ela já ficou com raiva dela mesma. E ela já ficou irritada com ela mesma. Então, a buzina foi o gatilho para ela explodir. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é reconhecer as nossas emoções. Reconhecer o que eu estou sentindo. O que está em mim. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, bateu, doeu, pega que é seu. E eu lembro que eu custei entender essa frase. Que eu tô assim, como assim? A pessoa bateu, doeu, a responsabilidade ainda é minha? E eu ficava assim, não faz sentido. E depois quando eu fui entender como que as emoções funcionam, como que os vícios emocionais funcionam, esse padrão de reatividade, fez todo sentido. Por quê? Quando você pega esse exemplo do trânsito, por exemplo, a pessoa que ficou com raiva vai falar que a culpa é de quem? Do motorista que buzinou para ela sem motivo. Não, ele que é um sem noção. Mas a verdade é que ela já estava com um sentimento tóxico ali e ela não tinha elaborado ele, ela não tinha entendido o que ela estava sentindo. Então, um gatilho, uma pressão, alguma coisa ali que, né, chamou a atenção dela, engatilhou nela aquela explosão da emoção e ela reagiu de forma desproporcional. E se ela entende o que ela está sentindo, então, na verdade, doeu nela a buzina, mas a verdade é que a raiva já estava nela. Com certeza. Porque aquilo ali não tem nenhum sentido racional, né? Então, se ela consegue entender, peraí, eu saí de casa com raiva porque eu esqueci aquele projeto que eu tinha que apresentar pro meu cliente mais tarde, mas não deu tempo de voltar. E agora que eu tô lembrando, eu vou ter que me desdobrar, vou ter que trazer outra solução. O que acontece muito comigo, que eu tô na jornada, eu tô no processo, né, e a gente vai estar nessa jornada até o último suspiro da nossa vida, é que a partir do momento que eu entendi que eu precisava trabalhar as emoções, eu comecei justamente a mapear. E eu tenho estratégias assim, a partir do momento que eu conheço as minhas emoções, eu começo a administrar. Então, por exemplo, se algo na minha casa, se eu já acordei, né, tem todo o ritual, né, Laila? A gente utiliza exercícios para que possa nos fazer essa mudança de estado ali. Sim. Então, tem coisas que vão trazer ali, que é o eu sou, é a gratidão, que vão me fortalecer para que eu possa sair de capa, sair revestida e mudar rapidamente o meu estado para que eu não possa alimentar aquilo ali, né? Respirar e peraí. Isso aconteceu comigo essa semana, muito impaciente, mas muito impaciente. Só que antes eu ficava impaciente, eu nem percebia que eu estava impaciente. Eu saía distribuindo impaciência para todo mundo em qualquer ambiente que eu estivesse. E essa semana, o que eu fiz? Eu fui para um cantinho ali, fiz uma oração, eu respirei, eu meditei um pouco e me questionei, mas Carla, por que você está impaciente assim? O que aconteceu? E aí você fala, não, eu tô impaciente porque aquilo ali teve um gatilho. E a minha impaciência, ela é diferente da sua, né, Laila? Exatamente. Então, a minha emoção, ela tem outros registros ali que com certeza a minha raiva, o meu medo, ele tem um fundamento, uma crença que é diferente das suas emoções. Exatamente. Cada um vai ter uma história, né? Os nossos sentimentos, né? Eles vão estar relacionados às nossas vivências, às nossas histórias. Você falou aí, você trouxe, né, já 3 pontos aí para como gerenciar isso. Parar, respirar, me questionar. Então, primeiro ponto, parar, respirar. Segundo, me questionar. Fazer uma meditação, uma oração. Para que isso, né? Para eu
voltar para a consciência. Porque quando a gente está no automático, a gente não percebe. É o que você falou, eu vivia assim várias vezes e não percebia. Hoje que eu já sei, já tenho um conhecimento de quem eu sou, das minhas emoções, dos meus gatilhos, então fica muito mais fácil perceber quando começa a acontecer. Sim. E aí eu percebo e gerencio. Percebe que o primeiro passo, em todos os casos, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Eu tenho que começar me conhecendo, sabendo quem eu sou, sabendo a minha história, sabendo o que dói em mim, o que não dói em mim. Entende? Que é o que você falou, cada um vai despertar impaciência por um motivo diferente. Exatamente. Né? Por quê? Porque o que dói em mim não é o que dói em você. Né? Exatamente. Impaciência é um tipo de raiva, é uma manifestação de raiva. E é raiva de ali quê, que tá embutido, né? Sim, é a raiva não manifestada, exatamente, né? Então, cada um vai ter um gatilho. Então, o primeiro passo de tudo é o autoconhecimento. Segundo, é você parar, respirar, para reconhecer essa emoção. Entende? Terceiro, eu acho que é o acolher essa emoção. Quando eu reconheço, né, e paro de negar, eu começo a ganhar autorização para gerenciar. Porque enquanto eu nego, eu sou refém dela. Fantástico. Se eu não tenho problema, se eu não estou impaciente, se eu não estou com raiva, eu não tenho que mudar nada. Eu não tenho que gerenciar nada. É o homem que tem que ser melhor, mais educado. Não sou eu. Então, se eu tenho essa percepção, se eu tenho um autoconhecimento, eu paro, respiro, reconheço a emoção, aí eu venho pro terceiro passo, que é acolher aquela emoção. Tipo, é real. Eu saí de casa com raiva. A raiva tá em mim. Então, não é nada sobre aquele coitado que levou um susto e buzinou para me, né, para me alertar. É sobre mim mesmo. Sim. Então, respira. Ficar com raiva vai mudar a situação? Ficar com raiva vai trazer o projeto que você esqueceu em casa? Não. Então, foco na solução. Exatamente. Né? E sabe o que eu percebo muito, Laila? Isso vem também lá atrás de uma identidade, de um orgulho que está sendo tratado. Por quê? Muitas vezes, às vezes a impaciência vinha até para você mostrar sua autoridade. Não, sim, aqui quem manda sou eu. Sim. Entendeu? E aí quando você consegue administrar ali a sua impaciência, respirar, ir para o cantinho e voltar daqui 3, 5 minutos, 10 minutos que seja, como uma pessoa melhor, como uma mãe, como uma líder melhor, porque até a questão da humildade, não, sim, aqui quem manda sou eu, e aí sim, vem o gatinho na hora. Aí quando você já tem uma identidade formada, que você sabe quem você é, exato, né? Você não vai se rebaixar, você não será submissa, não, se você sair de uma liderança ali naquele momento, porque liderar não é isso também. Eu percebo muito isso nas minhas atitudes, até no trabalho também. Total. A coragem de ser imperfeito, né? Porque quando a gente não tem coragem, quando a gente não assume as nossas vulnerabilidades, quando a gente não consegue reconhecer, ver a nossa humanidade, que é a nossa vulnerabilidade, a gente sustenta esse lugar do orgulho ferido. Sim. Então, enquanto eu tenho que sustentar esse orgulho de que eu sou a dona da razão, eu sou a dona da verdade, eu que sou a melhor, eu que sei o que faço, vocês que têm que me respeitar, eu me mantenho num lugar de quê? De perfeito, de impecável, de tudo. Eu que sou sempre certa. Se eu tô sempre certa, se eu sou perfeita, eu não tenho nada do que mudar, do que melhorar, do que resolver em mim. É sempre o outro. Né? Só que a gente sabe que na verdade é sempre nós. Sim, sim. Sou sempre eu e o outro é reflexo de mim. Sim. É sempre sobre você. Você não sabe lá, o marido que eu tenho, reflexo seu. Você não sabe o filho que eu tenho, reflexo seu. Mas o meu filho tem autismo, você não tem noção do que você está falando, reflexo seu. Sim, que cada situação tem as suas peculiaridades, mas no fim, tudo é meu reflexo. Tem mulheres que têm filhos autista, por exemplo, digamos que é uma condição, né, mais específica ali da forma de lidar diferente, mas que tem filhos que se dão super bem, que ela consegue extrair o melhor do filho dela e ela consegue fazer aquela relação extrair o melhor dela. E tem mesmas mães com filhos na mesma condição que ela só consegue tirar o pior do filho dela. Uhum. E aquela relação dela e do filho só consegue extrair o pior dela. Ou seja,
circunstâncias são semelhantes. O que muda? É quem lida com as circunstâncias. Com certeza. Então, o nosso posicionamento que vai mudar esse lugar, direcionar a forma como a gente vive. E é por isso que eu falo que eu acredito tanto numa vida de realização, de conquista, com leveza, porque quando você encontra esse lugar, é libertador. Você olhar e acolher a sua vulnerabilidade, ela te traz domínio próprio, entende? E você para de ter que dominar os outros e começa a dominar você. Mas isso é raro, né? Isso é trabalhoso. Isso é desafiador, Isso né? é trabalhoso. Qual que é a emoção que mais te impede de crescer? Olha, é difícil por falar, muito né? tempo, assim, olhando pra mim, né? Por muito tempo eu entendi, eu percebi que a emoção que mais me impede de crescer é o medo de não ser bom o suficiente. Esse era o medo que pairava. Por outro lado, eu acredito de fato, e eu acredito até que uma coisa está atrelada à outra, que é a emoção. Se eu tivesse que eleger realmente assim, uma emoção que mais me impede de crescer, de ser plena, de ser próspera, de ser leve, de ter a vida realizada, é a culpa. Sério? A culpa. Tem uma frase que diz que todos os seus problemas vêm de um estado de não perdão. E a culpa, ela te leva para uma autossabotagem, a culpa te leva para procrastinação, te rouba o seu merecimento, a culpa acusa a sua identidade, a culpa questiona a sua capacidade. Sim. Ela é como se fosse assim um veneno silencioso. Sim. Que ela permeia todas as coisas. Por isso que quando eu descobri, Carla, quando eu entendi de fato, assim, quando fez a conexão total na minha mente, corpo e espírito daquela informação de que Jesus veio e levou com ele toda a culpa, toda a acusação, todo o pecado. Então, ele veio, ele pagou o preço. Eu já tinha entendido isso cognitivamente várias vezes, mas quando eu entendi isso na minha alma, no meu espírito, foi tão libertador. Imagino. Juntando isso com essa consciência da minha identidade, do valor que eu tenho, que Deus me fez para ser, com esse lugar de perdoada, de livre, liberta de toda acusação, que Deus não me acusa mais, que Ele me vê, né, se eu me arrependo genuinamente, eu não carrego aquela culpa. Então, entender esses dois lugares, sabe? Essa identidade com esse lugar foi tão libertador. Te fez romper. Porque me fez sair desse lugar, porque a culpa, ela nos escraviza. Sim. Isso foi um grande salto, inclusive, que rompeu com esse lugar do medo de não ser bom o suficiente. Entendi. Depois de entender esse lugar, eu comecei até a entender que eu sou boa o suficiente, Deus já me fez suficiente para cumprir o meu papel aqui na Terra. Fantástico. E eu só preciso acessar esse meu lugar, porque às vezes nós estamos distante do lugar que Deus me fez para ser. Quando eu vou ao encontro da minha identidade, reconheço e encontro de fato quem Deus me fez para ser, e eu entendo que a acusação já foi levada, eu tô livre. Tô livre para ser o melhor que eu posso ser. Plena. Com certeza, plena. Essa emoção que te impede de crescer, talvez você, mulher, nunca parou para se perguntar qual que é a emoção que me impede de crescer, né? E o medo é o primeiro que vem na nossa cabeça. E no meu caso também é o medo, mas é o medo que é diferente do seu medo, com certeza, por causa das nossas crenças, da nossa história, é o medo de fracassar. Exato. E aí eu fui entender por que eu sempre começava alguma coisa e parava no meio do caminho. Exatamente. Com medo de fracassar. Né? Então é fantástico quando você percebe, diagnostica, digamos isso, e aí você vai curar. Exato. Você vai em busca dessa cura, né? Exato. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa qual que é a emoção que te faz voar? Acho que a emoção que mais faz a gente voar é a gratidão. É verdade. Porque eu acho que a gratidão, ela carrega junto dela o amor, ela carrega junto dela
o transbordo, a generosidade, ela carrega junto a alegria. Eu acho que ela é uma emoção que ela vem com um composto ali atrelado a ela. Eu fiquei em dúvidas se era de fato a gratidão ou o amor, porque, assim, eu acredito muito no poder, né, do amor, porque o amor lança fora todo medo. Então, o amor, ele me traz de volta para minha essência. Eu acredito que quando eu sou grata, eu já reconheço esse amor. Eu já vivo ali, porque o grato genuíno, a gratidão genuína, plena, sabe? Não é a gratidão de, ai, obrigada, Deus, por esse dia. Não é isso, é aquela gratidão plena, de reconhecer, de viver, de amar, de estar presente, de sentir amada, ver tudo que transborda na sua vida, de entender o valor das coisas. Eu acho que ela amplia mais, entende? Sim. Então, eu diria que o amor em essência e a gratidão nessa manifestação do todo. Sensacional. Eu carrego muito a bandeira da alegria. A alegria do Senhor é a minha força. E a partir disso, eu trago o que me faz ser uma mulher alegre. Eu passo a perceber o que me deixa alegre. E aí eu vou em busca da minha alegria. Porque essa alegria, ela me faz voar. Ela me faz impulsionar. Exatamente. Ela conquista, né? Ela Além conquista. de tudo, a alegria, ela contagia. Eu acho que se tem uma das emoções que mais contagia é a alegria. Tem algum trecho bíblico que você conecta com essa parte que a gente está falando das emoções, Laila? Olha, tem uma frase que assim, ela sempre me vem à mente, assim, que eu acho que ela sintetiza muito o que eu acredito, que é, eu não sei nem a referência, mas é aquela que, assim como tu pensas, tu és. Com certeza, com certeza. Então, as emoções que você carrega, as crenças que você carrega, a percepção que você carrega a seu respeito, manifesta quem você é, o relacionamento que você tem, as coisas que você conquista, as pessoas que você se conecta, os resultados que você colhe, assim como tu pensas, tu és. Sensacional. A gente pode até falar, né, Laila, a gente sabe que, primeiro, quando eu cheguei aqui eu não tinha visão de futuro nenhuma. Então, a partir do momento que a gente faz esse plano de visão, eu posso até falar, mas se eu realmente não imaginar, não tiver certeza que eu vou alcançar, nada funciona, né? Exato. Então, acho que 5% ali palavra e 95% realmente o que eu penso, né? Eu gosto muito de Provérbios 12:25, que fala que a ansiedade do coração do homem deprime, mas que a palavra o alegra. Então, eu acho sensacional essa parte. Laila, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio de hoje, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para as mulheres que estão nos ouvindo agora, uma mensagem que foi realmente uma virada de chave para você nesse pilar emocional, para que elas possam sair do lugar que elas estão, dessa zona de conforto, desse lugar talvez que está deprimindo, e que elas não querem mais avançar, que elas acham que não tem sentido mais. Queria que você deixasse uma mensagem para elas. Vamos lá. Uma coisa que eu acredito que ficou muito forte para mim assim nessa jornada foi o quê? Entender que eu não preciso ser fria para ser firme. E eu não preciso me perder para conquistar as coisas que eu quero. Eu acho que nós mulheres da nossa época, nós somos muito criadas para ser fortes, independentes, resolutivas, e por muitas vezes isso me levou para um lugar de dureza, de rigidez, de frieza, e isso me afastou da minha natureza, que é sensível, que é forte, que é firme, mas que é suave ao mesmo tempo, que é amorosa. Então eu entendi muito isso, que é possível sim eu ser uma grande mulher, eu ser uma profissional realizada, uma mãe bem-sucedida, uma esposa amada, e equilibrar isso com leveza, né? Então conquistar o que importa para mim, sem me perder nesse caminho.
Muito obrigada, Laila. Obrigada a você, assim, querida. Eu percebo mudanças em você. Percebi esse impacto no pilar espiritual muito grande e fez diferença. Hoje você brilha muito mais do que quando eu te conheci. Verdade. Tá? E de coração. E eu queria falar para você, mulher que tá aí, seja forte, corajosa, seja humilde e tenha esse autoconhecimento das suas emoções para que você realmente possa voar. Esse é mais um dos episódios que nós vamos trazer aqui para vocês, que o nosso objetivo justamente é crescer e contribuir, é que a gente possa ser uma mulher melhor a cada dia, uma esposa melhor, para que a gente possa trilhar essa jornada com leveza e sabedoria.